Eu sou Maria Clara Rinaldi, capitã da equipe 7Cs, e eu vou apresentar o Memorial Descritivo de Cálculo. Atualmente, a equipe é formada por 12 membros de diferentes áreas de engenharia. Nós temos como objetivo desenvolver e capacitar nossos membros utilizando diversos conhecimentos obtidos em sala de aula. Para o projeto de 2023, a gente trouxe algumas inovações em relação ao do ano passado, começando por um novo par de hélices contrarrotativos e, com isso, um novo sistema de transmissão. Além disso, a gente trouxe flaps nos lemes e a construção de um novo casco utilizando resina epóxi. Para a metodologia de projetos, utilizamos a metodologia Scrum, por causa de sua eficiência em lidar com projetos complexos e que trabalham de forma simultânea. Então, a equipe foi separada por setores: o setor de sistema elétrico, sistema propulsivo e a transmissão, o setor administrativo e o setor de arquitetura naval. Cada setor trabalhava em uma lista de tarefas necessárias para a conclusão do projeto por completo. O processo da metodologia de projetos é baseado em ciclos de 2 semanas chamados sprints. É nele onde organizamos as tarefas que já foram realizadas e as que ainda seriam feitas por cada setor. Assim, as técnicas utilizadas para essa organização foi o quadro de tarefas, onde a gente conseguia fazer o acompanhamento de cada setor. E além dessa técnica, a gente utilizou o gráfico de Gantt, assim para poder ter uma melhor visualização do projeto em sua totalidade. Aqui a gente tem um dos gráficos de Gantt utilizados na metodologia de projeto, e nele a gente pode ver a separação do projeto separados em etapas e em setores. Então, antes de iniciar o desenvolvimento do projeto, a gente fez a conferência dos pré-requisitos do edital do Duna e em seguida a gente realizou estudos e pesquisas bibliográficas para assim a gente ter um embasamento para fazer o desenvolvimento e a construção do nosso rebocador. Olá, me chamo Bruno Reiser, tenente da equipe, e irei apresentar para vocês hoje as análises hidrostáticas. Bom, para contextualizar, a geometria do casco foi mantida a mesma das edições anteriores. Portanto, a diferença nesse tópico, em comparação aos anos anteriores, se deve principalmente na localização dos componentes internos da embarcação, que alteraram, consequentemente, a distribuição de centros e, portanto, os cálculos de estabilidade da embarcação. Como já estávamos com a geometria pronta, utilizamos a ferramenta MaxSurf Stability para construir as curvas de forma e hidrostáticas para compreender melhor os parâmetros da embarcação em função do calado. Para o cômputo, ou seja, para o cálculo do GM transversal e longitudinal da embarcação, efetuou-se o cálculo do centro de gravidade longitudinal e vertical, ou seja, LCG e KG, de cada componente dentro da embarcação, e no final se obteve o LCG total e o VCG total do conjunto. Com isso, foi possível observar que a maioria dos coeficientes de forma da embarcação tenderam a aumentar no intervalo de deslocamento descrito pelo edital da competição, e que, conforme se aumenta o deslocamento, os parâmetros de estabilidade transversal referente às curvas hidrostáticas seguiram essa mesma tendência. E é importante salientar que em qualquer valor do intervalo de deslocamento, a estabilidade inicial é garantida para as condições do VCG calculado anteriormente. Foi analisado pela equipe que a embarcação possuir um deslocamento mínimo descrito pelo edital seria desejável, visto que assim se minimizaria a resistência ao avanço da embarcação, além de que os parâmetros referentes à estabilidade inicial nessa condição são aceitáveis. Visto que a estabilidade transversal da embarcação tem maiores tendências de causar embarcamento e que o GM calculado é uma garantia apenas de estabilidade para pequenos ângulos, optou-se por fazer um estudo aprofundado sobre o sistema. Com a ferramenta MaxSurf, então, construiu-se a curva do GZ em função de θ, e com isso foi possível observar, como a gente está mostrando aí no gráfico, considerando também o fato que o barco ele vai ser submetido a um certo ângulo, e para ângulos maiores a água não vai entrar no barco, ou seja, não vai alterar a condição de calado, e com isso chegou-se que o ângulo de embarcamento se localizava em 162 graus, e o ângulo onde teria o braço de endireitamento máximo seria em aproximadamente 74 graus. Bom, indo pela análise hidrodinâmica, escolhemos esse método de regressão para calcular a resistência ao avanço da embarcação e a potência efetiva. Entre os diversos métodos descritos na literatura de regressão, o que melhor se adequou com as especificações da nossa embarcação foi o descrito por Van Oortsen. É importante salientar que os resultados descritos podem não estar em conformidade com a realidade, visto que um dos intervalos geométricos de aplicação do método teve que ser extrapolado, pois mesmo sendo o melhor método, não encontramos um que se adequou totalmente à nossa embarcação. Então, portanto, só serviria como uma estimativa. Aqui estão os gráficos referentes à resistência ao avanço e potência efetiva. Uma das várias utilidades do gráfico apresentado seria o dimensionamento do sistema
propulsivo, pensando nas provas da competição que necessitariam de uma maior velocidade. Bom, antes do dimensionamento do hélice do sistema de transmissão, efetuou-se uma análise visando obter quais seriam os parâmetros e especificações que teriam maior impacto na prova do Duna 2023. Verificou-se que o desejável é o dimensionamento do hélice prioritariamente na região de Bollard Pool, e portanto os dados obtidos anteriormente à resistência ao avanço quase não foram utilizados. Bom, para a seleção do propulsor, optou-se por utilizar os hélices com duto da série Kaplan, pois a utilização dos dutos aumenta consideravelmente o empuxo gerado em condições de baixa velocidade. Portanto, está de acordo com a análise tratada anteriormente. Dada a opção de fazer um sistema de redução ou ampliação, ou seja, ou reduz o torque e aumenta a velocidade ou o contrário, optou-se por elaborar um esquema descrito no fluxograma abaixo para a obtenção do melhor par hélice, razão de transição, para a geração do maior empuxo possível. Bom, vou apresentar agora o fluxograma abaixo e demonstrar como é que nós chegamos no nosso hélice, o Kaplan 3.65. Bom, a gente começou com os dados do motor, que seriam o torque do motor e o número de rotação do motor. E com isso abria duas vertentes. A geometria do hélice, no qual teria 3 parâmetros que teriam que ser variados para a obtenção de distintos KT, KTN e KQ, que seriam necessários para o cálculo do empuxo total e do torque de hélice. E embaixo teria a razão de transição, que seria utilizada para cálculo do torque de eixo e da rotação de eixo. Bom, misturando esses valores, seria possível verificar o seguinte: se o hélice é dimensionado, o torque do eixo seria maior que o torque do hélice, e também calcular o empuxo gerado pelo hélice. Então foi feito o seguinte processo. Bom, que nem foi descrito no memorial de projeto, começou-se fixando um valor de transmissão, uma razão de transmissão, e variando cada um dos distintos parâmetros do hélice. E foi feito esse processo iterativo várias vezes, até finalizar, esgotar todas as possibilidades apresentadas no artigo do Osterwald. Com isso, variou-se em seguida a razão de transmissão, por exemplo, era 0,5, a outra razão de transmissão seria de 0,75, aí fixou ela novamente e variou todos os parâmetros do hélice. E foi feito da seguinte maneira o cômputo. Se o torque de eixo fosse maior que o torque de hélice, armazenava o empuxo gerado, para depois comparar para ver qual que seria um empuxo maior, e também salvava a geometria do hélice e a respectiva razão de transição desse cálculo. E seria feito esse processo N vezes até a finalização e cômputo do melhor hélice possível. Ou seja, como que a gente fazia isso? Verificava se o hélice atendia o requisito do torque e qual que seria o empuxo total gerado. E com isso a gente chegou no hélice Kaplan 3.65. Bom, aí foi dimensionado todo o sistema de transmissão com polias dentadas e correia, e foi verificado que a razão de transmissão de 1,6 não seria possível de atingir, apenas de 1,62. Então foi refeito os cálculos, né? E foi verificado que seria possível sim fazer com 1,62 e manteve esse valor daí. Bom, para análise estrutural, iniciou-se pela obtenção da distribuição de peso da embarcação e distribuição de empuxo da embarcação. Para a distribuição de empuxo da embarcação, utilizou-se o software comercial MaxSurf para obtenção da curva SAC, que seria a curva de distribuição de área em função do comprimento. Com isso, multiplicou-se pelo densidade da água, que seria da água doce, no caso do rio do Duna, e pela gravidade local para obtenção do empuxo distribuído. Bom, para cômputo do peso distribuído foi feito uma matriz no qual cada coluna seria de um respectivo item e cada linha traria uma informação sobre os itens. A primeira linha seria sobre o peso de cada item, a segunda linha seria sobre o LCG de cada item, a terceira linha seria do comprimento de cada item. Com essas 3 informações de cada respectivo item, era possível fazer o peso, calcular o peso distribuído de cada item individualmente. Posteriormente, foi somado todos os itens e assim se obteve a curva de peso distribuído e de empuxo distribuído, conforme as imagens abaixo. Para prosseguir com a análise, utilizou-se da teoria Viga-Navio, considerando que a embarcação poderia ser sujeita a uma onda com comprimento de onda igual ao comprimento da embarcação, e foi, através da diferença do peso com empuxo, calculado a distribuição de carregamentos
integrado e posteriormente carregado força cortante, integrado novamente, calculado o momento fletor. O primeiro resultado que podemos observar seria as condições de equilíbrio foram estabelecidas. Como foi feito para verificar essas condições? Bom, primeiro foi verificado se a somatória do carregamento, da distribuição de carregamento, daria zero e, consequentemente, as forças seriam nulas e a embarcação estaria em equilíbrio referente às forças. E para verificação se estaria no equilíbrio referente aos momentos, foi feito o LCG da curva de peso, o LCG da curva de empuxo e verificado se estariam na mesma condição. E conforme mostrado no memorial de projeto, foi condizente esse resultado. Bom, já para a verificação se os resultados obtidos de força cortante e momento fletor são condizentes, foi feita uma análise simplificada no qual considerou todo o peso da embarcação centrado no meio da embarcação. E com isso, obteve-se uns valores de momento fletor que seriam máximos e de força cortante que seriam máximos. Conforme mostrado no memorial, esses valores não chegaram nem perto de serem atingidos, considerando o nosso caso real da embarcação. Sobre o sistema eletrônico embarcado, eu vou começar explicando o banco de baterias. Para ele foram utilizadas 6 células de 3.000 mAh e 3.7 volts cada uma, sendo elas organizadas em 3 das células ligadas em série, totalizando os 11.1 volts, e 3 das células ligadas em paralelo, fechando os 6.000 mAh limitados pelo edital. Para a proteção e equalização das células, tanto no momento de carga e descarga, estamos utilizando o BMS de 40 amperes, que logo em seguida é ligado a um botão de emergência em série com a chave geral, para poder desligar e ligar o circuito elétrico. O circuito elétrico ele vai alimentar o ESC, que é responsável para controle da velocidade do motor, que juntamente com o receptor vai receber e enviar o sinal para o controle. O controle ele gerencia o servomotor, que direciona a embarcação. Dando continuidade nos sistemas do leme. O perfil de leme selecionado para a nossa embarcação foi o NACA 0021, por duas questões principais. Primeiro, a geração de maior diferença de pressão entre a região superior e inferior do leme, e segundo, a maior área, em comparação ao NACA 0015 e ao 0018. Isso porque quanto mais área, maior o líquido deslocado da embarcação, então melhor para a manobrabilidade do nosso rebocador. Para o cálculo da área do leme, utilizamos a referência citada de 2,5% da área transversal do casco como área mínima e a área máxima de 4% da área transversal do casco. Assim, utilizamos 6 mm a mais do que a altura do hélice para fazer a área do nosso leme. Ou seja, o nosso hélice tem o diâmetro de 79 mm e utilizamos a altura do leme como 85 mm, para assim alcançar a maior área possível dentro da nossa área mínima e área máxima citada na referência e assim ficar com 4.700 mm² de área. Além disso, a razão de aspecto achada com essa área foi de 1,5. Em relação aos esforços durante o movimento, ou seja, a força normal, o centro de pressões, o braço de torque, a margem de fricção e o torque foram calculados para o movimento de vante e de ré. Para o cálculo do centro de pressões, a origem foi fixada na extremidade dianteira do leme para o movimento de vante e traseira para o movimento de ré. Já para o cálculo do torque, a referência foi o eixo do nosso leme. Na parte de materiais e técnicas de construção, iniciamos a construção do modelo pelo molde. Assim, a gente optou por um molde macho, usinado na geometria que a gente desejava. Com ele, criamos uma camada de resina epóxi e fibra de vidro para garantir uma peça rígida, para dele tirarmos a peça final. A laminação final foi feita com 4 camadas de manta e tecido de fibra de vidro intercaladas entre si com resina epóxi. Após as moldagens, a gente realizou o acabamento com prime PU e massa poliéster. Os componentes da embarcação, a gente optou por realizar eles de diferentes formas. Por exemplo, o sistema de transmissão do leme, o leme e o suporte do motor, a gente optou por utilizar a manufatura aditiva com o material PLA. Já os hélices, os tubos telescópicos, a gente utilizou alumínio e a usinagem para realizar e o suporte de transmissão do motor para o hélice, a gente utilizou madeira. Todos esses componentes, tirando o hélice e os lemes, a gente fixou eles no casco com laminação, com resina epóxi e manta de fibra de vidro.